Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? É muito bom estar aqui com os irmãos mais uma vez esta noite. Quero agradecer, irmão, pelo convite, por estar aqui mais uma vez, retornando a essa igreja tão abençoada, que viemos aqui neste domingo para adorar a Deus, amém? Eu tenho a certeza que você vai levar para sua casa a sua bênção nessa noite, em nome de Jesus, amém? Vamos abrir nessa noite, meus irmãos, a palavra de Deus, no livro de Salmo, capítulo de número 11. Glória a Deus. Livro de Salmo, capítulo de número 11. Glória a Deus. Bom, os irmãos viram que deu um flash, que parecia que a luz ia acabar, né? Mas se acabar não tem problema não, a gente prega no escuro do mesmo jeito. Amém? Deus. Capítulo 11, nós vamos ler a partir do versículo de número 1. Diz assim a palavra do Senhor. Salmo, capítulo 11, versículo de número 1. A minha tradução, irmãos, ela é NVI. Então vai estar um pouquinho diferente da sua Bíblia, mas o sentido da palavra é o mesmo, amém? Salmo capítulo 11, versículo 1. No Senhor me refugio. Como então vocês podem dizer-me: fuja como um pássaro para os montes? Vejam os ímpios, preparam os seus arcos, colocam as flechas contra as cordas, para dar sombras as atirarem nos retos de coração. Quando os fundamentos estão sendo destruídos, que pode fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. O Senhor tem o seu trono nos céus. Os seus olhos observam, seus olhos examinam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, mas o ímpio e a quem ama a injustiça, a sua alma odeia. Sobre os ímpios ele fará chover brasas ardentes e enxofre incandescente. Vento ressecante é o que terão. Pois o Senhor é justo e ama a justiça. Os retos verão a sua face. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Deus amado, Pai querido, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, por esta noite, porque o Senhor, meu Deus, tem nos abençoado desde o início deste culto, através da primeira oração, através dos louvores, através, Senhor, de tudo que foi feito na tua casa. Fala conosco, Senhor, nesses minutos que nós vamos ouvir a tua voz. Abra o nosso entendimento, Senhor. Não permita, Senhor, que nada venha distrair, Senhor, a nossa atenção à tua palavra nesta noite. Em nome de Jesus, amém e amém, Senhor. Glória a Deus. Irmãos queridos, Deus amado, falou no meu coração nessa semana, dentro do Salmo capítulo 11, desde quando veio o convite para pregar a palavra. E eu fiquei meditando nesta palavra durante a semana toda. E esta palavra, ela se dirige a dois tipos de pessoas: as pessoas que servem a Deus e as pessoas que não servem a Deus. A Bíblia fala que as pessoas que servem a Deus são chamadas de justo, e as pessoas que não servem a Deus são chamadas de ímpios. Você pode conferir isso na sua Bíblia, quando a gente lê lá no livro de Malaquias, no capítulo 3, versículo 18, que diz assim: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Então, obrigado, irmã. O que serve a Deus, a Bíblia chama de justo. O que não serve a Deus, a Bíblia chama de ímpio. Porém, Deus tem a salvação já para o justo. Porque todos nós que estamos aqui, nenhum de nós pode se salvar. Nós só somos salvos pela graça de Deus. Ninguém é salvo por nenhum outro mérito. Não é por nós sermos bons, não é por nós ajudarmos as pessoas. Somos salvos através do sangue de Jesus, através do sacrifício do Senhor Jesus. Fora disso, não existe outro meio para ser salvo. A pessoa só consegue ser salva através de Jesus. E como é o através de Jesus? É claro, existe um processo. Não é só dizer, eu tenho Deus. Isso aí é muito fácil. Qualquer pessoa do mundo aí fora fala que tem Deus.
Se você chegar com uma pessoa que nunca pisou o pé na igreja, e aí, você tem Deus? Você acredita em Deus? É claro que eu tenho Deus, Deus está comigo. É claro que eu acredito em Deus. É fácil todo mundo falar isso. Mas a Bíblia, irmãos, ela vai nos revelar. Eu vou te falar o versículo para nós ganhar tempo, para não ficar só lendo. A Bíblia diz em João, capítulo 1, versículo 12. A Bíblia diz assim: mas a todos quantos o receberam quem? Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Então, só é filho de Deus, só é filha de Deus a pessoa que crê em Jesus. E a Bíblia vai dizer lá no livro de Marcos, no capítulo 16 e no versículo 15: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então a pessoa tem que crer, tem que receber Jesus, tem que ser batizado, ou seja, tem que assumir um compromisso com Deus, igual todos nós aqui temos um compromisso com Deus, amém? Ninguém está aqui servindo a Jesus de forma religiosa. Estamos aqui porque nós temos um compromisso com a palavra de Deus, temos compromisso com o Senhor, temos compromisso com os céus. E quando nós começamos a assumir esse compromisso com Deus e andar com Jesus, aí se cumpre João capítulo 1, versículo 12, que acabei de citar: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então você hoje é filha de Deus, é filho de Deus, porque você creu em Jesus, aceitou Jesus, recebeu Jesus, foi batizado nas águas em nome de Jesus. Você está congregando na igreja onde se prega o nome de Jesus, porque a Bíblia também vai dizer lá em Atos capítulo 2 e no final do Evangelho de Lucas, que depois que Jesus ele sobe ao céu, a Bíblia diz que os apóstolos, aqueles que amavam, aqueles que serviam, aqueles que seguiam Jesus, estavam aonde? Na igreja, congregando, frequentando. A Bíblia vai dizer também em Hebreus capítulo 10, versículo 25, que aqueles que receberam Jesus, eles não devem deixar de ir à igreja, não devem deixar de sair da igreja, porque hoje a gente vive uma onda, uma modinha que é antibíblica, de dizer assim: eu não preciso de igreja, a igreja sou eu não preciso congregar não, a igreja sou eu sou a igreja. Todos nós somos a igreja, irmãos, isso não há dúvida. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 3, se eu não me engano, acho que é o versículo 5, quando diz assim: Cristo sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós. Ou seja, a casa de Deus somos nós. Sim, somos a igreja, não há dúvida nisso. Mas a igreja que somos nós tem que congregar na igreja. Que interessante, a igreja tem que congregar na igreja. A igreja física que somos nós tem que congregar no templo, que é a igreja espiritual, mas que também é física. Porque a Bíblia vai dizer que aonde estão 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor, o Senhor está presente. E Paulo vai dizer em 1 Coríntios, se eu não me engano, no capítulo 12, quando ele fala que a igreja é o corpo de Cristo. E ele diz que o corpo de Cristo tem a mão. E a mão não pode dizer: eu não preciso do braço. Todo o corpo precisa de uma parte. Porque o corpo não é incompleto, o corpo é completo. E ele vai usar o exemplo dos órgãos do corpo, dizendo que a orelha precisa do pé, o pé precisa da mão. Enfim, ele vai dizer que o corpo inteiro faz parte de uma unidade. Unidade que tem uma cabeça, porque é na cabeça da onde saem os pensamentos. Tudo que a pessoa faz vem da sua cabeça, vem do seu cérebro, vem da sua mente, vem do seu intelecto. A Bíblia diz que o cabeça da igreja é Cristo. Então nós congregamos na igreja, aonde pela palavra que é pregada, que vem da direção dos céus, ou seja, vem da parte do Senhor Jesus para a sua igreja. Então o cabeça da igreja, que é Jesus, ele dá a palavra para o corpo da sua igreja, que está aqui na terra. Acho que você conseguiu entender, amém? Agora vamos entrar em Salmo capítulo 11. Toda essa explicação foi só para te mostrar que esse salmo se refere para aquele que serve Jesus e para aquele que não tem Jesus. Vamos examinar o Salmo capítulo 11.
Você que ainda está com a sua Bíblia aberta. Capítulo 11, versículo de número 1. No Senhor me refugio. Como então vocês podem dizer-me: fujam como um pássaro para os montes? Vejam os ímpios, preparam seus arcos, colocam as flechas contra as cordas, para das sombras as atirarem nos retos de coração. Quando os fundamentos estão destruídos, que pode fazer o justo? Aqui o salmista está dizendo o seguinte: a pessoa que tem Deus, a pessoa que serve a Deus, ela já está guardada por Deus, ela já está refugiada em Deus, ela já está protegida em Deus, ela já está guardada no Senhor em todos os aspectos. Deus guarda a sua saúde, Deus guarda na sua segurança na sua casa, Deus guarda o seu filho, Deus guarda a sua filha, Deus guarda o seu esposo, a sua esposa, seu namorado, seu namorado, enfim, Deus guarda as pessoas que você ama. Por quê? Porque quando você ora a Deus, você pede: Senhor, guarda, protege, livra, e Deus ouve a sua oração, porque a Bíblia diz que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Então você que é justo, não é perfeito, porque perfeito ninguém é. O justo, eu repito, é o que serve a Deus. Falei isso no começo da palavra. A pessoa que serve a Deus, a oração dessa pessoa é poderosa. Mas aqui o salmista está dizendo o seguinte: que o ímpio disse para ele: no Senhor me refugio. Versículo 1: como podes dizer-me, fuja como um pássaro para os montes? Vejam os ímpios, preparam os arcos, colocam flechas nas cordas, para das sombras atirarem nos retos de coração. Ele fala o quê? A pessoa que serve a Deus se refugia em Deus. A pessoa que não serve a Deus se refugia nas coisas desta terra. Utiliza-se de recursos desta terra. Esperam somente nas pessoas desta terra. Irmãos, essa terra não tem nada de bom para oferecer para nós. Tudo que nós usufruímos, tudo que nós temos, tudo que nós possuímos, foi o Senhor que nos deu. E nós estamos nesta terra, vivendo aqui a vontade do nosso Deus. Porque desde o dia que nós aceitamos Jesus, nós estamos caminhando pela fé. Nós estamos caminhando para a fé. Nós não estamos esperando o que as pessoas vão fazer por nós. Porque quando a pessoa espera no ser humano, a pessoa só se decepciona. O que o salmista aqui está dizendo é isso. O justo, ele confia no Senhor. O ímpio, ele confia nas suas armas. Isso está no versículo 1, no versículo 2 e no versículo 3. Versículo 4. O versículo 4, irmãos, é uma resposta que talvez algum dia você já perguntou na sua vida. Versículo 4. O Senhor está no seu santo templo. O Senhor tem o seu trono nos céus. Seus olhos observam, os seus olhos examinam os filhos dos homens. Já ouviu aquela pergunta que principalmente o ímpio sempre faz? Onde está Deus? Ah, você está vendo o mundo aí na miséria, você está vendo o que está acontecendo no mundo, vem a Covid, vem a destruição, tanta gente morrendo, tanta coisa acontecendo, e Deus está onde que não faz nada? O ímpio fala isso. A pessoa que não serve a Deus tem esse pensamento, tem essa ideia de que se está acontecendo coisas ruins e Deus não está intervindo, o culpado é Deus. E joga a culpa em Deus, como se Deus fosse responsável por aquilo que o ser humano está fazendo. Porque se o ser humano está destruindo outro ser humano, se o ser humano está causando a violência, está causando assassinato, está causando crime, quem é o culpado? O próprio ser humano. Aonde está Deus quando coisas ruins estão acontecendo? Deus está no seu santo templo, olhando quem está agindo conforme a sua vontade e observando quem está fazendo contra aquilo que Ele fala na sua palavra. Então, se o mundo está acontecendo coisas ruins aí fora, não é culpa de Deus, é culpa do próprio ser humano. É culpa das pessoas que estão vivendo a sua vida sem Deus, vivendo a sua vida de maneira errada. Eu não estou falando aqui da questão de desastre da natureza, de tsunami, não, isso aí é outra coisa. Eu estou falando de coisas naturais, porque sempre quando o ser humano fala aonde está Deus, é quando o ser humano faz uma coisa errada e quer jogar a culpa em Deus. Irmãos, Jó só foi abençoado porque Jó, a Bíblia diz que a Deus ele não atribuiu culpa nenhuma de nada. Tudo que aconteceu na vida de Jó, Jó nunca falou: Deus, o Senhor é culpado.
eu sirvo ao Senhor, eu amo ao Senhor, eu adoro ao Senhor, eu vivo a minha vida dedicada ao Senhor, e veja o que aconteceu: perdi meus filhos, perdi minha saúde, perdi os meus bens, perdi tudo, casamento arruinado, vida arruinada, a culpa é do Senhor. Não, Jó não fez isso não. A Bíblia diz que Jó não atribuiu a Deus culpa nenhuma de nada. Jó sabia que Deus não era culpado de nada. A maior virtude, irmão, do servo e serva do Senhor é nunca jogar a culpa em Deus. Porque se você fala que Deus é culpado, quer saber quando você pega nas suas palavras? É quando fala: Deus, será que o Senhor não está me vendo? Como se Deus não observasse nada. Deus, será que o Senhor não vê que eu estou sofrendo? Será que o Senhor não vê que eu estou passando por luta? Será que o Senhor não vê que eu estou passando por isso e aquilo outro? Será que o Senhor não está me vendo? Irmãos, o texto fala, eu vou ler novamente, versículo 4, de Salmo 11: o Senhor está no seu santo templo, o Senhor tem o seu trono nos céus, seus olhos observam, seus olhos examinam os filhos dos homens. Deus está olhando cada ser humano e vendo a atitude de cada pessoa. Pense nisso. Deus observa todas as nossas atitudes. Se as atitudes forem boas, receberemos galardão, receberemos vitória, receberemos bênçãos. E se as nossas atitudes forem fora da vontade de Deus, receberemos o quê? Condenação. E sabe qual é a maior condenação que uma pessoa pode receber nesta vida? É terminar a sua vida, viver a sua vida e morrer em sua vida sem ter Deus. O texto fala aqui no versículo 5 agora: o Senhor prova o justo, mas o ímpio, a quem ama a injustiça, a sua alma odeia. O Senhor ama o justo. O Senhor ama o justo. A Bíblia fala que Deus, Ele amou a Jó. Deus, Ele amou a Daniel. Deus, Ele amou o Sadraque, Mesaque e Abednego. Todas as histórias bíblicas que você conhece. Se eu falar aqui de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, e mulheres de fluxo de sangue, você já ouviu muita pregação sobre isso, não é verdade? Então eu não vou falar o que você já conhece. Mas todos esses que você conhece, que eu citarei aqui, e que já ia citar, e que você já sabe que eu citaria talvez, Deus observava cada uma dessas pessoas. E qual foi o final de todos esses? Final de vitória. Daniel saiu da cova. Sadraque, Mesaque e Abednego não foram queimados. A mulher do fluxo de sangue venceu e teve a cura. Davi contra Golias, Davi venceu. Tudo teve um final feliz, porque o Senhor observa aquele que é dele. Se você for de Deus, se você obedecer a palavra, se você obedecer aquilo que você lê na sua meditação da Bíblia Sagrada e fala: Deus, eu quero andar conforme a sua vontade, eu quero obedecer a tua palavra, eu quero servir ao Senhor, eu quero ter a minha vida certinha na tua presença, eu quero ser correto nos meus passos, e você se esforçar no seu melhor para ser o seu melhor, tenha certeza que lá na frente, pelo seu melhor que você faz hoje, amanhã você colhe a vitória. Você planta hoje a sua bondade aqui, e amanhã você colhe a sua vitória. É o que a Bíblia está dizendo. O Senhor ama o justo, o Senhor prova o justo, mas o ímpio, versículo 5, mas o ímpio que ama a injustiça, a sua alma odeia. Isso é uma palavra até pesada, odeia. A palavra odiar no contexto de Deus é no contexto de desprezar. Deus despreza a pessoa que não quer saber da tua palavra. Não é desprezar no sentido de não amar, não é desprezar no sentido de não querer salvar. A Bíblia diz no livro de Ezequiel que Deus, Ele quer salvar a todos. Deus ama tanto aqueles que servem a Ele como que não servem. A tal ponto que Ezequiel diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. A pessoa que morre sem Jesus, na ótica humana, a gente fica feliz. Não vamos ser hipócritas não, irmãos, vamos ser verdadeiros. Está lá um criminoso, um assassino, um estuprador, aquela pessoa morreu, foi baleada. Alguém vai ficar triste porque morreu uma pessoa dessa? Ninguém fica, meu irmão. Ah, é uma menos, não é assim que o ser humano fala? Mas Deus, Ele não pensa desse jeito não. A Bíblia diz que Deus não se alegra com a morte dos ímpios. A única alegria que Deus tem
está lá no livro de Salmo, aqui no livro de Salmo mesmo, se eu não me engano, 112, quando a Bíblia diz que Deus se alegra quando um servo dele parte, quando uma pessoa de Deus parte nessa terra, porque se morreu com Jesus, já está com Jesus. Se morreu sem Jesus, infelizmente está perdido. E no final desse salmo é onde nós vamos caminhar e entender mais ainda esse contexto do justo e o contexto do ímpio. Vamos finalizar. Versículo 6 agora. Sobre os ímpios ele fará chover brasas ardentes de enxofre, incandescente, vento ressecante é o que terão. Alguém está vendo aí fora Deus fazendo isso? Fazendo chover brasa, fazendo chover fogo e matando os ímpios? Ninguém vê isso aqui acontecendo, não é verdade? Por quê? Porque isso aqui não é para o dia de hoje. Ler a Bíblia na forma literal, nós não entendemos nada. Por isso que a Bíblia não é como um livro comum que você lê na sua casa. É muito bom ler. Leia, é um excelente hábito você ler. Eu mesmo gosto muito de ler. Tem um montão de livro em casa. A Bíblia é um livro que não é apenas para ser lido, é para ser estudado. E quando eu peguei esse salmo, eu comecei a estudá-lo. E eu entendi que o versículo de número 9, o versículo de número 6, desculpe, não é para hoje. Porque isso não acontece hoje. Deus não vai chover fogo sobre ninguém, não. Isso aqui é para o futuro. Qual é o futuro? Abra sua Bíblia comigo no livro de Apocalipse, capítulo de número 20. Para ficar fácil, é uma das últimas páginas da sua Bíblia. É só você abrir Apocalipse capítulo 20, 22, que é o último capítulo, e aí você volta 2 páginas. Capítulo 20 de Apocalipse. Deus fará chover fogo sobre os ímpios, destruição sobre os ímpios. Capítulo 20, essa palavra se aplica a partir do versículo de número 11. Apocalipse, capítulo 20, versículo de número 11. Depois vi um grande trono branco, e aquele que estava nele assentado, a terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, que é o livro da vida. E os mortos, repita-se comigo, os mortos são os ímpios que não andaram com Deus. Amém? Porque existe um grande erro por aí pregado, dizendo assim: irmãos, um dia nós passaremos pelo juízo. Aprenda, o juízo final é apenas para aqueles que não servem a Deus. Você que já é salvo, você não vai passar pelo juízo final, porque você que é salvo, quando acontecer o arrebatamento da igreja, você vai estar no tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo é onde você vai receber a recompensa das coisas que você fez aqui na terra, obedecendo a Deus. E depois do tribunal de Cristo, a Bíblia diz que você vai reinar com Cristo durante 1000 anos aqui na terra, que é o milênio. Depois desses 1000 anos, a Bíblia diz que vai descer do céu uma cidade chamada Nova Jerusalém. Essa cidade, a Bíblia fala que ela é de ouro, ela é uma cidade quadrada. Ela vai descer aqui na terra, e nessa cidade viverão todos aqueles que viveram uma vida dedicada ao Senhor Jesus. Ou seja, a pessoa que tem a Deus, ela não vai passar pelo juízo. Por quê? Porque ela já não está mais condenada, ela já está salva. Quando você aceita Jesus e você recebe Jesus, você não tem mais condenação nenhuma na sua vida. Você passou da morte para a vida. A Bíblia diz no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então você não está condenado. Não coloque na sua cabeça, não tenha dúvida da sua salvação. Será que eu estou salvo? Eu não tenho certeza se eu estou salvo. Não, você já está salvo hoje, em nome de Jesus. Deus já lhe salvou pelo sangue de Jesus. Então Apocalipse capítulo 20, o juízo final que eu estou lendo aqui, é para aqueles que não quiseram seguir a Deus. Vamos continuar lendo. Eu estou lendo Apocalipse capítulo 20. Vamos ler novamente o versículo 12. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. Livros foram abertos. Outro livro foi aberto, que é o livro da vida. Os mortos, quem são os mortos? Os que não quiseram seguir a Deus, foram julgados de acordo com o que tinham feito.
segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, a morte e o Hades. Na sua Bíblia está a morte e o inferno. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos os nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Lembra do que eu li lá agora em Salmos? Sobre os ímpios Deus fará chover fogo. Fogo, destruição, aniquilamento, condenação. Aonde se aplica isso? Apocalipse capítulo 20, versículo 11. No juízo final. Aquele que não tem Jesus passará, infelizmente, pela condenação eterna. Por isso o ser humano precisa de Jesus. Para finalizar, vamos voltar lá no Salmo novamente, no capítulo 11. O último versículo é o versículo 7. Então o versículo 6 fala que a condenação virá sobre os que não quiseram Jesus. Versículo 7, que é o último versículo. Pois o Senhor é justo e ama a justiça. Os retos verão a sua face. Aleluia. Eu acabei de falar que quem segue a Deus não é condenado. Quem é o justo? Aquele que segue a Deus. E aqueles que seguem a Deus verão a face de Deus. Aleluia. Um dia nós veremos Jesus pessoalmente como Ele é, enquanto os ímpios estarão lá no inferno do lago de fogo e enxofre, sofrendo eternamente um sofrimento que nunca vai acabar. Os salvos em Jesus Cristo estarão na vida eterna, desfrutando da eternidade ao lado do Senhor e ao lado de todos que estão aqui esta noite para a glória de Deus. Amém? Se eu li Apocalipse capítulo 20, vamos finalizar em Apocalipse capítulo 21. A última página da Bíblia, na sua Bíblia talvez, na minha penúltima. Apocalipse capítulo 21. Se o capítulo 20 do versículo 11 ao versículo 15 destina-se para aqueles que não servem a Deus, Apocalipse capítulo 21 do versículo 1 em diante é para aqueles que servem a Deus. Vamos ler, que esse texto é muito bonito. Apocalipse capítulo 21 versículo 1. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, o que eu acabei de falar, preparado como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles, e ele será o seu Deus. Versículo 4. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Na sua tradução são: essas palavras são verdadeiras e fiéis. Eu fecho a minha Bíblia finalizando esta palavra dizendo: viva a sua vida, Deus. Continue caminhando com Jesus. Nunca na sua vida se desvie, porque há daquele que se desviar, o inferno espera. Se a pessoa está afastada do caminho do Senhor, o tempo de voltar é hoje. O momento de voltar é agora. O momento de consertar a sua vida é hoje. Ainda dá tempo de consertar a sua vida. Ainda dá tempo de fazer as coisas certinhas. Ainda dá tempo de dizer: Deus, eu estou fazendo tudo errado. Deus, a minha vida está toda errada. Deus, eu tenho desobedecido o Senhor de todos os jeitos. Eu quero obedecer o Senhor fielmente. Eu quero obedecer a Tua palavra. Eu quero servir ao Senhor com toda a minha vida. Eu não sou perfeito, eu sou falho, eu sou pecador, mas eu quero viver a Tua palavra. Viva com Deus, ande com Deus, continue na igreja, continue firme no caminho do Senhor, porque é daqui para o céu os que andam com o Senhor, e aqueles que não andam com Deus, infelizmente, será desta terra para o inferno. Eu finalizo a minha pregação com uma frase de um pregador do passado, que ele disse assim: a terra é o único céu que os ímpios vão viver, porque só vão viver aqui na terra a alegria. Quando terminar essa terra,
quando terminar a vida, só será sofrimento após a morte dos ímpios. E ele dizia essa frase: a terra é o único céu que os ímpios vão viver. E o inferno aqui na terra é a única coisa que os crentes passam. Ou seja, para nós talvez isso seja um inferno, para nós seja um momento de luta, mas ainda bem que isso aqui é só uma passagem. Porque daqui uns dias, quando a trombeta tocar e o Senhor voltar para buscar o seu povo, estaremos na eternidade. Lá não vai ter sofrimento nunca mais. Então, para chegar lá, lute hoje. Lute hoje, persevere hoje, ore hoje. Hoje é uma forma de falar, é uma metáfora que eu estou usando aqui. Hoje quer dizer a sua vida. Lute hoje, viva hoje, persevere hoje, ama Jesus hoje, estude a sua Bíblia hoje, leia a sua Bíblia hoje, viva o Evangelho hoje, ame seu próximo hoje, para que amanhã, quando o Senhor voltar, você esteja preparado para viver a eternidade. O justo serve a Deus, os ímpios não servem a Deus. Queira viver ao lado de Deus. Amém? Vamos aplaudir a palavra do Senhor nesta noite de alegria.